Olá, este é o Espiritismo em Foco, um programa que tem a produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. Conosco, Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Geraldo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Ana, pela oportunidade renovada de estar aqui uma vez mais. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. E o que é pedir e obtereis, Geraldo? Pois o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua organização, na edição definitiva, que é a terceira edição de 1866, a primeira de 1864, né? Quando Kardec reorganiza a obra por orientação dos amigos espirituais, a gente vê a dedicação de praticamente 2 capítulos inteiros à questão da prece e da oração. O 28º capítulo, que é essa coletânea de preces, em que é um verdadeiro tratado de como a gente se dirigir a Deus, né? Tanto pedindo, agradecendo, como louvando, e ele coloca várias circunstâncias com prefácios belíssimos, explicativos e depois exemplos de oração, e vem a explicação até do Pai Nosso, né? Da oração que Jesus nos ensinou, passo a passo, uma coisa muito bonita. É o maior capítulo do Evangelho, por sinal, né? Com praticamente 82 itens. E a gente tem o capítulo 27, que exatamente tem esse título, Pedi e Obtereis. E antes ele também já no 26 falando alguma coisa sobre mecanismos, né, da prece, essas coisas todas. Então a gente vê o cuidado que se teve dos espíritos de Kardec para tratar da oração. A oração é essa possibilidade de conexão com o alto, né? A nossa comunicação com Deus é uma conversa íntima com o Pai, né? De filho para pai, enfim. Então é muito oportuno. Agora, o pedir e obtereis poderia parecer simplesmente assim: a gente pede e vai receber de volta, né? O que está pedindo, ou tudo que a gente pedir nós vamos ter como resultado. Esse pedir e obtereis é no sentido de colocar uma disposição íntima da gente saber solicitar. Porque a prece, que tem esse caráter de pedir, agradecer e louvar, que a gente na nossa ainda inferioridade acaba usando muito mais o pedir, né? Pede sempre, somos pedintes praticamente inveterados, enfim. Mas é uma oportunidade que a gente tem. Só que nós precisamos saber pedir, porque Deus, na sua bondade, vai acabar atendendo aos nossos pedidos, mas de acordo com o nosso merecimento, a nossa necessidade. Nem sempre a resposta virá como a gente gostaria que fosse, porque nem sempre o que a gente quer para nós é o melhor, mas Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Por isso que Ele vai ofertar ao longo do tempo o que de fato vai nos trazer benefício, mesmo que seja, nossa, eu fiz um pedido e aqui apareceu algo um pouco diferente. Mas à medida que a gente vai compreendendo também a própria lei divina, a gente vai reconhecendo que os pedidos vão tendo as respostas com a sabedoria divina, e a gente vai sabendo fazer essa leitura, né? Por exemplo, a gente pede uma oportunidade de um aprendizado, né? Aí vem uma dificuldade, vem um embate, pede o exercício da paciência, aí vem exatamente a prova da impaciência, diante do lar, na casa espírita, no ambiente de trabalho, a gente ser testado, ver se nós vamos ter efetiva condição de superar aquela, né, nossa limitação ainda, exercitando esses valores que a gente precisa adquirir e fortalecer. Então o pedir é um aprendizado que deve ser consciente, não é algo que a gente faz de maneira irresponsável. Por isso que a recomendação do Evangelho é: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus faz um convite, convocação, vinde, nós precisamos ir até Ele, porque Jesus já está pronto, a postos, de braços abertos para nos receber. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, Geraldo, ele não diz em nenhum momento que ele vai retirar o jugo, mas ele diz que o seu jugo é leve. Isso. É tão interessante isso, né? Porque quando a gente vê essa passagem mesmo, né, da leveza do jugo, né, da brandura, né, do jugo e da leveza do fardo, enfim, é porque a gente entende que quando nós caminhamos seguindo as orientações do Evangelho, entendendo os ensinos de Jesus,
assim, assimilando a sua doutrina, tudo fica mais fácil para nós. Por isso que ele fala que ele, né, que caminha comigo, né, vai entender que o fardo é leve, que o jugo é suave, porque nós estaremos inserindo os conceitos da mensagem de Jesus na nossa intimidade, na prática do dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então vai ser mais leve, porque por mais difícil que seja, nós vamos estar vendo o lado positivo. Nós vamos ver aquilo como um desafio, oportunidade, e não como um problema insolúvel, mas algo que vai nos ofertar caminhos outros para a gente seguir em frente. Então, até essa questão da leveza é a bondade divina atuando. Jesus deixou claro, né? Aquele que quiser me seguir, não é? Que tome a sua cruz e me siga. Cada um de nós tem a sua cruz a carregar. A gente não pode abrir mão disso. Não adianta a gente querer, eu quero me aliviar de tudo porque agora eu sou, não é, um missionário. Eu estou seguindo a Jesus, eu não posso enfrentar um problema. Pelo contrário, exatamente por estar se esforçando em seguir a Jesus, é que nós vamos apresentar os testemunhos. Nós seremos colocados à prova. Até no livro Anotações Espíritas, que é do Divaldo, Espíritos Diversos, a gente teve a oportunidade de fazer a organização, tem a passagem, não é, de São Bernardo. Vamos aproveitar para mostrar o livro aqui, né? Que está bem na epígrafe que a gente pegou aí de uma das passagens, né, dos capítulos, e tem essa passagem de São Bernardo, que ele estava, não é? Até se me permitir... Claro, por favor. Porque a gente vê exatamente como ela está narrada aqui, que é conta-se que São Bernardo, certo dia, sentindo-se agitado diante de muitos afazeres, quando transitava de um para o outro lado, deteve-se e refletiu: Bernardo, para onde estás correndo se somente um destino é o correto? Jesus. De imediato, acerenou-se, passando a resolver todas as questões em clima de alegria e de bom humor, sem pressa nem tormento. Isso é a Joana de Ângeles nos resgatando. Quer dizer, se nós sabemos que o nosso destino é Jesus, que o fardo com Jesus, né, é leve, que o seu jugo é suave, por que nós vamos seguir outro caminho? Por que a gente teima, às vezes, em fazer diferente? Então, se a gente faz diferente, já sabendo que a mensagem para nós é uma coisa boa, que é um pão divino, né, que nos realmente assim, sacia a fome do Espírito, por que a gente vai continuar insistindo nos caminhos equivocados? Certamente vão decorrer daí sofrimentos, dores, provas em forma de enfermidades e desafios, às vezes muito mais difíceis do que se a gente tivesse com essa brandura, com essa docilidade. Às vezes nós somos rebeldes, né, Ana? A gente tem uma rebeldia ainda, a gente bate a cabeça, né, e se fecha, não aceita, se revolta, e aí isso é tudo ruim para nós, né? Ali, São Bernardo mesmo, é serena. Quando ele percebeu o destino é Jesus, nós estamos caminhando para Jesus, porque Jesus tem essa lei que nos traz o que é fundamental em termos de Deus, não é? Das suas leis divinas. Se a gente seguir esse caminho, tranquilize-se, sereno-se, não é? Para que ficar desesperado? Para que perder a esperança? Então, o pedido e a obtenção do resultado do pedido que a gente fizer é uma questão de tempo, de merecimento e de necessidade, né, que a gente vai alimentando e vai recebendo, né, ao longo da nossa trajetória. Geraldo, por que nós espíritas temos uma dificuldade de entender o que é louvar a Deus? Interessante, você tem toda a razão, que normalmente a gente não usa quase esse aspecto, né? A prece serve para pedir, agradecer, né? A gente costuma pedir muito, agradecer um pouco e louvar quase nunca, né? E aí deixa o louvar lá de lá. O louvar, olha só, é uma coisa tão natural, porque é uma atitude nossa do filho perante o Pai, da criatura perante o Criador, do indivíduo diante da natureza, da beleza da obra divina, em que a gente expressa uma natural gratidão que se transforma no nosso sentimento, no nosso comportamento, nas nossas palavras que espontaneamente brotam de nossas bocas, nas nossas ações que a gente está realizando no dia a dia, porque a gente reconhece a paternidade divina.
reconhece a fraternidade entre todos, porque somos irmãos e construímos uma só família. Essa é a melhor maneira da gente louvar. Então, reservar um tempo do dia para que a gente possa simplesmente apreciar a natureza. Respirar o ar que nos dá a concessão da vida em cada dia da nossa existência. Isso é louvar, reconhecendo a beleza de tudo que está ao nosso redor. Quando a gente olha nos olhos do nosso irmão e a gente consegue se comunicar, mesmo vendo naquele que não nos compreende, naquele que se coloca na postura de um oponente, de um inimigo, de um adversário, um verdadeiro irmão nosso que tem os mesmos direitos e que também merece respeito, nós estamos louvando a criação e a obra divina. Nós devemos agradecer sempre. É uma boa maneira de começar o dia já ser grato por nós acordarmos e abrir os olhos a cada manhã, Geraldo? Exatamente, é uma coisa maravilhosa de começar o dia, de prosseguir o dia, de finalizar o dia. A gratidão deve nos acompanhar o tempo todo. Até registramos no Reformador também um texto sobre, a gratidão, um novo olhar sobre a vida. Porque quando a gente agradece, a gente não reclama. Aquele que vive reclamando, vive mal-humorado, emburrado, é um indivíduo que não é feliz. Ele sempre está arrumando algo negativo, sempre vê o lado ruim, e ele nunca está satisfeito com nada. Então não há espaço para gratidão. Quando a gente enxerga as belezas da vida, enxerga o valor das oportunidades que Deus nos oferece, a presença do companheiro que está ao nosso lado no ambiente familiar, na casa espírita, no ambiente de trabalho, na sociedade de modo geral, a gente passa a agradecer muito mais. Emmanuel até nos ensina, André Luiz reforça, que o adversário, o obsessor, na verdade, é o nosso instrutor, é o nosso professor. Ele que nos dá a oportunidade de a gente enxergar coisas que comumente nós não vemos, E a gente pode, então, ampliar a nossa possibilidade de evolução com isso, porque a gente vai enxergar além. Então vamos agradecer tudo. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a esses amigos espirituais, ao nosso espírito protetor que com tanta paciência nos acompanha. Imagina, nós temos muitas oportunidades de agradecer, muito. E até Joana de Ângeles diz assim: reclamar é perder tempo, Ponto final. Não tem nada disso. Mas não sei o que não. Reclamou, está perdendo tempo. Está perdendo tempo do quê? De ser útil, de fazer o bem, de agradecer. Porque quando nós agradecemos, a gente se abre intimamente para receber as benesses da vida. E aí nós somos gratos, reconhecidos pelas dadivosas oportunidades que Deus nos concede, a oportunidade de estarmos aqui uma vez mais. Cada dia que renasce, como você falou, olha que maravilha. Hoje estava reparando, amanhã estava tão bonita, A gente sente aquele clima agradável, Um arzinho assim fresco. Quer dizer, mesmo se tivesse já o sol escaldante, que maravilha, vamos agradecer. Ali um novo dia está todo disponível para nós aproveitarmos cada segundo, cada minuto, cada hora daquele precioso dia. Então, carpe diem, Vamos aproveitar bem o nosso dia. E até é atribuído ao gênio, Charles Chaplin, um texto sobre o dia em que ele fala, hoje acordei, e aí ele vai colocando as posturas que o indivíduo pode, por exemplo, reclamar porque tem que trabalhar ou agradecer pela oportunidade do trabalho, Ele poderia sentir aquela dor tremenda e ficar prostrado diante de uma doença, ou até mesmo enxergar a oportunidade na doença e encontrar a cura espiritual. E ele vai colocando um contexto todo assim interessante para dizer, olha, o dia está à nossa disposição, só depende de nós. E por falar em encontrar a cura espiritual, a eficácia da prece. Nós sabemos que ela é capaz de nos trazer a cura, tanto da alma quanto do nosso corpo físico, não é verdade? É verdade. A prece tem esse recurso magnético espiritual de uma atuação fluídica em benefício da nossa saúde e do nosso bem-estar. Nem sempre vamos encontrar de pronto uma cura orgânica, porque no processo evolutivo, por vezes, até pela lei de causa e efeito, a gente tem que passar por aquela prova, muitas vezes expiação, porque está vinculado a um passado de falta, que a gente tem que dar o testemunho.
tem que atravessar por aquilo para poder se libertar definitivamente. Então, a gente não vai ficar livre simplesmente. A prece não tem essa finalidade de tirar o problema, mas de nos dar a força para a gente poder enfrentar. E esse poder curativo da prece é algo importantíssimo, porque nós temos o recurso à nossa disposição. Quando a gente ora, a gente entra em sintonia, a gente se conecta, nós entramos num campo vibracional, estabelecendo pela lei de afinidade uma sintonia com aqueles que se nos assemelham. Então, se a gente está pensando bem, vibrando amor, nós estamos construindo algo em benefício, né, da paz, da harmonia, da fraternidade. E isso redunda naturalmente em nosso benefício. Por isso que a gente até vê aquele ditado, né? Quando a gente pensa o bem, a gente recebe o bem. Quando a gente pensa o mal, a gente recebe em troca o dobro do que a gente está pensando, né? Então é preciso a gente trabalhar sempre nesse contexto, de buscar a harmonia, de buscar os recursos de cura, e a prece propicia isso. A prece tem um poder que a gente não diria miraculoso e mágico, porque é natural, mas é um recurso que a gente tem que usar mais comumente no nosso dia a dia, para o nosso benefício e o benefício do nosso semelhante. E por falar em benefício do nosso semelhante, a prece e a transmissão de pensamento. Isso. Porque pela prece a gente se conecta. Então nós nos sintonizamos e aí a gente estabelece uma conexão através de ondas em que a gente vai estar em contato com aquele ou com aqueles nos quais nós pensamos. A prece é uma emissão fluídica vibracional que sintoniza, que coloca em contato aquele com o qual a gente está pensando, está sintonizado. Quando a gente pede uma ajuda, por exemplo, né, um recurso que a gente vê que é necessário, aquilo sobe, né, no sentido de encaminhar a um conjunto de espíritos que vão se sintonizar com aquilo, porque estão prontos a ajudar, e se não for exatamente a quem a gente pensou, o pedido vai ser atendido por intermediários. Então sempre há o recurso de se chegar o benefício. Por isso a prece é esse meio de comunicação, de contato, é um recurso valiosíssimo. E por falar em recurso valiosíssimo, no encerramento desse Espiritismo em Foco, que é uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília, eu vou te pedir para que faça uma prece por todos os nossos irmãos que nos assistem neste momento. Então vamos orar, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, o nosso divino amigo. Agradecemos, Jesus, por tudo que temos recebido, pela benesse da vida, pelo presente da oportunidade, pelo desafio da prova, pela possibilidade da conquista, pelo destino aberto, Senhor, a ser construído pela nossa própria vontade. Agradecemos por tudo, ao mesmo tempo em que, louvando a vossa ação, que resultou na cocriação com Deus desta obra maravilhosa que é a nossa Mãe Terra, que nos serve de morada, de escola, que nos serve de abrigo e de regaço. Queremos também, Senhor, pedir para que possamos ter força diante das nossas fragilidades e enfrentamentos, que possamos manifestar a paz quando a guerra bater a porta do nosso coração, que possamos vibrar o bem quando o mal nos intimidar, e que possamos, acima de tudo, Jesus, expressar nos sentimentos, pensamentos, nas palavras e nas ações o amor divino e de criatura de Deus como somos, quando o ódio se manifestar ao nosso redor e querer tumultuar o ambiente e a paz. Que o vosso amor, Senhor, possa falar mais alto e que nós possamos ser instrumentos da vontade de Deus, hoje e sempre, onde estivermos. Que
para onde formos. Obrigado, amigo divino.